Bom dia. Viu, Danilo? Eu fiquei muito emocionada com aquilo que você me falou, viu? Ah, que legal. Agora acho que você está me ouvindo melhor, né? Agora sim. Ah, tá. Eu estava com a caixinha aqui. Sim, ela estava já há um tempo no hospital, né? E nesse dia eu senti de ir lá e eu acordei com a imagem, eu segurando a mão dela, né? E aí a gente estava se alternando, até porque não dá para entrar muita gente ao mesmo tempo, o hospital está restringido bem. Então, o meu irmão foi à tarde, e aí, mas eu senti assim, eu falei, precisava ir lá, e fui. E aí, quando cheguei, diferente dos outros dias, ela estava já com muita dificuldade de respirar, né? Estava respirando com muito esforço, mesmo com oxigênio aqui. E o nome dela era Olga, né? Ela é filha de russo, então ela tem esse nome. Aí eu cheguei, eu vi ela nesse estado de dificuldade de respirar e eu senti de fazer o treinamento perfumado 1, justamente, né? Para dar uma ancorada na respiração dela e tudo. E aí eu fiz, e lá pelo quinto ou sexto movimento, eu estava sozinho no quarto, e entra a enfermeira. Ah, boa noite. Tá? Aí eu parei, fiz uma pausa, a enfermeira se apresentou, falou: eu estou assumindo agora, qualquer coisa que você precisar e tal, deixa eu anotar aqui, não sei o quê. Aí eu perguntei: mas qual é seu nome? Falou: meu nome é Olga. Eu não acreditei, porque Olga é um nome muito raro, né? Assim, e era o nome da enfermeira. Bom, aí ela saiu e eu segui fazendo o treinamento perfumado. E aí, depois que eu terminei, eu sentei do lado dela, segurei na mão e comecei a puxar músicas da memória, músicas russas, né, que ela ouvia, assim. E foi uma coisa muito serena, muito tranquila. E quando eu reparei, ela tinha parado de respirar, eu segurando na mão dela. Eu até depois, foi muito emocionante, porque eu me lembrei quando eu era criança, né, que eu passeava e ela segurava na minha mão e a gente ia passear, então tinha uma coisa da segurança, né, que a mãe dá de segurar na mão e tudo. E aí eu, de certa forma, acho que ajudei ela a ancorar essa passagem nesse momento, né? Porque eu acho que ela realmente me chamou nesse dia, assim, eu sentia já, era uma coisa que eu não conseguia fazer nada de dia, eu preciso ir lá, não conseguia terminar nada, aí eu fui finalmente, e aí aconteceu desse jeito. Nossa, com certeza. Você ancorou. É, Passagem. Obrigada, viu, Danilo, por obrigado. compartilhar. Tá bom, pessoal. Então, sejam bem-vindos, tá? E hoje tem uma convidada especial, que é a Karine, né? A Karine, eu convidei ela para vir falar um pouco sobre as propriedades dos alimentos, porque vocês ficam sempre perguntando, né, sobre o que é alimento frio, o que é alimento quente, e eu não tenho muita condição de ficar respondendo assim de uma forma assim legal da medicina chinesa. Aí eu convidei a Karine. Cadê a Karine? Está aí? Ei, Karine, tudo bem? Pode abrir o microfone. Agora sim. Tudo bom, Lúcia? É um prazer muito grande. Obrigada, Karine. Prazer todo meu de você estar aqui nesse domingão quente. Quente, né? Tá bom, tá fresquinho aqui até em Goiânia. Goiânia é quente pra caramba, hein, Karine? É quente. Daqui a pouquinho já começa a ferver aqui. A Mas Karine, ela já veio aqui, né? Eu já apresentei ela,
Mas, apresentando de novo, a Karine ela é formada em biologia aqui na Unicamp, e daí ela foi para a China, no idealismo, assim, e foi fazer o curso de medicina na China. Foram 5 anos de medicina, tanto que ela fala chinês super bem, lê os clássicos em chinês, né? E até fez o doutorado, né, Karine? Mestrado. Mestrado. É. E fez o maior sucesso na China, porque ela é loira, de olhos claros. O pessoal chinês ficava doido com ela, né, Karine? Fica, queria tirar foto o tempo inteiro. Uma loira falando chinês. Hoje é mais comum, eu acho, né? Deve ter mais. Mas quando eu fui em 2000, tinha muito pouco estrangeiro lá na China, né? Então, acho que fez sucesso mesmo. No ano 2000, né? É, eu fui em 2000, né, Lúcia? Eu fui em 99, na verdade. Eu arredondei para 2000. Mas eu fui em 99. Aí depois, com as Olimpíadas, né, em 2008, de lá para cá, aí deu um boom na China, né? Aí muita gente quis ir. Mas antes disso, era raro, né? Um doido assim, querer cair lá. Minha mãe ficou preocupadíssima. O que você vai fazer na China, minha filha? A Lúcia sabe, né, o que incentivou a gente, os 3 doidos a irem para a China naquela época, né? É, fui te levar no aeroporto sem acreditar. Falei assim, essa louca vai para a China fazer o quê? Que bom. Tudo, que nem você falou, idealismo mesmo. Agora você está aqui ensinando essa medicina raiz, né? Que é bem na raiz mesmo, né? Por isso que eu te convidei. A gente tem pouco tempo aqui para você falar sobre isso, sobre a propriedade dos alimentos, que também são remédios, né, na China, e depois você dá porque você falou que tem vídeos completos, depois você dá a referência, tá bom? Tá, então vamos lá, é isso, né? A gente vai falar uns 15 minutinhos sobre isso para tentar salvar a Lúcia aí desse monte de pergunta, então eu espero suprir, né? Então, com um pouquinho que eu vou falar agora e depois algumas perguntas que vocês podem fazer, eu acho que vai dar para a gente entender um pouco mais o que significa isso, então, de alimento quente, alimento frio, alimento gelado, alimento morno. Isso faz parte de uma teoria tradicional chinesa, da cultura chinesa, que a gente está falando de dietoterapia, mas vem da fitoterapia chinesa. Então, para a gente entender a natureza dos alimentos, na verdade, o chinês pensa assim, a gente tem que pensar como um chinês agora, né, de 2000 anos atrás, mais ou menos, sei lá, um chinês antigo. Então, ele tinha que tratar os problemas de saúde e aí ele observava tudo que acontecia, inclusive tudo aquilo que a gente comia, ele observava o que acontecia no nosso corpo. Então, como que é isso de classificar? Mas como que um alimento pode ser quente ou pode ser frio? Pela observação. Então, como eles são muito observatórios e a medicina chinesa, ela vem do empirismo observatório, então eles tinham essa percepção, né? Olha, se eu estou com sintomas de calor, febre, diarreia, sintomas, né? Aí eu teria que aprofundar um pouquinho mais, né? Vamos pensar na febre, que é uma coisa que a gente, leigo, já consegue entender, que é um sintoma de calor. Aí eu comia determinado alimento e a febre melhorava. Então, aquele alimento tem uma natureza fria. Por quê? Este é o princípio básico da medicina chinesa, que fala o seguinte: se está frio, tem que aquecer. Se está quente, tem que esfriar. Seja na acupuntura, na fitoterapia chinesa ou com alimentos. Então, já começa por aí, né? Como que é essa classificação? A partir da observação. Ou o contrário, se eu tenho um sintoma de frio, por exemplo, calafrio, tremendo nos dentes, visto roupa, mas o calafrio não melhora, e eu como um determinado alimento e eu melhoro, então aquele alimento tem uma natureza quente.
Então, espero que vocês tenham entendido que isso ao longo de milênios de desenvolvimento foi sendo criada essa teoria, tá? Então, existem 4 categorias. Tem o morno, o quente, o frio e o gelado. Mas, para facilitar, a gente fala quente e frio, tá? Então, vamos lá. Depois, qualquer coisa nas perguntas, vocês podem focar nisso daí. Vamos dar alguns exemplos, tá? O que os alimentos frios fazem? Eles nutrem o yin, eliminam o calor, purgam o fogo, resfriam o sangue. Então, exemplos de alimentos frios, dos grãos: milho, trigo, cevada, feijão mung, que é um feijãozinho verdinho, pequenininho, é mais raro aqui, talvez os japoneses ou os chineses que estão aqui talvez conheçam mais, que é mais comum no Oriente, né? Com relação a frutas. Então, as frutas, na grande maioria, elas vão ser frias. Lembrando que existem os frios e os gelados, né? Tem uma mais fria que a outra, uma menos fria que a outra. Mas, de uma maneira geral, as frutas, de uma forma geral, são frias. As carnes são quentes. Então, as frutas são yin, as carnes são yang, mas sempre dá para subdividir. Vamos dar uns exemplos de frutas que são consideradas frias ou geladas, né? Maçã, pera, laranja, morango, banana, figo, melancia, tá? As básicas aí que a gente come todos os dias, basicamente, tá? Verduras ou legumes, né? Essa parte aí de folhagem. Nas folhagens também, a grande maioria vai ter uma natureza fria. Então, vamos lá. Tomate, aipo, berinjela, couve, rábano, amaranto, que não tem tanto aqui no Brasil, espinafre, couve-flor, o tofu é considerado frio, repolho, as algas marinhas de uma forma geral, os cogumelos. Então, tudo isso é frio. Lembrando, gente, que não existe um consenso, tá? Porque, como eu falei, é tudo na base do empirismo. Então, pode ter uma pessoa que fala, não, mas eu já ouvi falar que manga era quente, não era gelado. Então, não existe uma comprovação científica. Porque, olha, o chinês, ele nunca falou sobre propriedade terapêutica em termos moleculares dos fitoterápicos. Ele sempre tratou a partir disso que eu acabei de falar para vocês. Então, mesmo toda a fitoterapia chinesa, que contém mais de 1000 fármacos registrados, nenhuma fala de um componente terapêutico molecular. Todas falam sobre isso que a gente acabou de falar. Se tem frio, aquece. Se está quente, esfria. E classificaram os fármacos dessa forma. E assim também os alimentos. Ok? E dá muito resultado, né? Isso que é o mais incrível. Fora isso, vamos lá, vamos falar um pouquinho dos alimentos quentes. O que eles fazem? Eles aquecem os meridianos, auxiliam a energia yang, promovem a circulação sanguínea, desbloqueiam os meridianos. Então, exemplos. Frutas quentes, né? Como a gente falou, a maioria é fria, mas tem algumas que a gente pode falar que são quentes, como, por exemplo, goiaba, romã, mamão, lixia. E os frutos secos, como era esperado, né? Como eles são secos, eles são mais quentes, não é? Não sei se para mim isso é muito assim instintivo, talvez não sei se é tão instintivo para vocês, tá? Com relação aos grãos que são considerados quentes. A gente falou alguns, né, que são considerados frios, os que são considerados quentes. Normalmente os grãos, os brotos dos grãos, porque eles têm muita energia yang, porque ele vai crescer, né? Então os brotos de uma forma geral, e arroz glutinoso, arroz preto, que também é mais comum no Oriente. Com relação a verduras, folhagens de uma forma geral, gente, vocês vão entender agora. Por exemplo, cebola, gengibre, alho, isso aí está dentro das verduras, né? Porque não é nem carne nem fruta, certo? E é um alimento natural, né? Que nasce aí na natureza, não é processado nem nada. E entram aqui todos os temperos: cominho, mostarda, cravo da Índia, anis estrelado, alho poró, manjericão, né? Então, quer dizer, tudo isso é quente. Você vê, são os condimentos. Então, sim, na grande maioria, os condimentos, de forma geral, têm natureza quente, tá? Então, com relação
ao quente e ao frio, é isso daí. Aí a gente tem os 5 sabores. Vou resumir aqui, tá, gente? Depois eu vou indicar a live que eu tenho lá no YouTube para vocês entrarem lá e aprofundarem isso tudo que a gente está falando. Se quiser anotar também, tudo isso que eu falei aqui está lá na live, pode assistir, parar, pausar, anotar tudo. Com relação aos 5 sabores, nós temos o picante, o doce, o salgado, o amargo e o ácido. Lembrando que o picante e o doce, eles são ian. O salgado, o amargo e o ácido ou azedo são yin. Por quê? Por quê? Pela própria propriedade deles, de uma forma geral. O que eles fazem no organismo, né? Por exemplo, os alimentos. Vamos lá, agora a gente vai entrar rapidinho o que cada um desses daí faz, tá? O ácido ou o azedo, que é também chamado de adstringente, ele segura, ele restringe. Já comeu casca de banana? Casca de banana não, né? Mas banana verde. Caqui, quando está verdinho, durinho, prende a boca, amarra a boca. Então, essa é a função do ácido azedo ou adstringente, que é prender, que é segurar. Então, qual que é a função deste sabor? Pode tratar, por exemplo, diarreia, micção noturna ou micção frequente, espermatorreia, sudorese profunda, porque essa é a função. Em termos de exemplos, a gente não precisa dar, né? Tudo que você comer que tem esse sabor vai ter essa função, tá? Em relação ao amargo. O amargo, ele move para baixo. Então, ele dissipa para baixo. O que ele dissipa? O que ele tira do nosso corpo? Movendo para baixo, vai sair o quê? Através das fezes ou da urina. Então, pode tirar, inclusive, umidade através das fezes e da urina, tirar o calor, baixar a febre. Então, todos os alimentos que têm sabor amargo, o café entra. E aí a gente tem poucos, né? Ninguém gosta de comer amargo, mas é muito bom o amargo. Quem é oriental também sabe disso. Eu acho que isso está bem presente, né, na cultura oriental. Por exemplo, jiló, pepino amargo. É ótimo, que as pessoas falam, né, para tirar o calor do coração. Por quê? Porque ele purga, ele dissipa esse calor do coração, tá? O doce, o queridinho de todo mundo, né? Todo mundo gosta de comer uma coisinha doce, que tem função o quê? O doce tonifica e ele suaviza. Portanto, gente, o doce, ele alivia dores, ele é bom para cólicas menstruais, ok? Ele move o ti, ele suaviza. Não é à toa que quando a gente tá nervoso ou bate o dedo, dá o quê? Um copinho de água com açúcar, não é? Que fala assim que é para acalmar. Então, é mesmo isso, o chinês sabe disso há milênios, tá? Só que o doce que a gente fala não é o chocolate, não é o caramelo, é o doce natural dos alimentos, né? Incluindo carboidratos, né? Que depois, no final, gera açúcar, né? Então, esse doce que tem essa função de suavizar, de tonificar, tá? O picante, quem aqui come pimenta e começa a suar? Exatamente. O picante, ele dissipa também, mas ele dissipa para cima. Tá? Então, a gente soa, o ti circula. Move o ti, move o sangue. Só que ele vai dissipar mais para cima, tá? Então, para cima e para fora. Então, isso também é tudo, assim, meio instintivo da medicina chinesa, né? Quando a gente quer fazer alguma coisa subir e sair. Quando que é interessante a gente comer pimenta? Para tirar, por exemplo, gripe e resfriado. Lembra que a gente não faz um chá de alho, cebola, não faz? Por quê? Porque tem essa função picante. A cebola é picante, o alho é picante, além de quente, né? Que a gente viu lá em cima. Ou então, aito, né? Não sei se fazem esses xaropes, assim, que tem essa função de levar para fora. Então, quando você sua, você libera a superfície do corpo e expulsa o ti perverso, através principalmente do sabor picante. Então, tudo que for picante, tá? Gengibre, olha aí, chá de gengibre. O legal para quem tem gripe, tomar chá de gengibre e cobrir com uma coberta para fazer o quê? Para suar, para transpirar. E aí, no dia seguinte, se for um início de resfriado, ó, já sarou, tá? Só um adendo aqui. Onde nasce pimenta? Você acha que pimenta aquece ou esfria? A gente falou que pimenta dissipa.
As pimentas, normalmente, de forma natural no mundo, elas nascem nas regiões tropicais, nas regiões mais quentes do planeta. Inclusive, por exemplo, o norte da China, que é mais quente, que está mais perto do trópico do Equador, a comida é mais picante lá. No México, no norte do Brasil. Por quê? Porque a pimenta, quando ela dissipa, ela refresca, porque a gente sua, então a gente refresca. Então, se você está com calor, come pimenta, que vai refrescar, tá? E, por fim, né, o salgado, gente, o salgado, ele tem uma função muito de amolecer nódulos, cistos. Então, seja na dietoterapia ou na fitoterapia chinesa, os fármacos considerados salgados, eles vão sempre ser utilizados para, por exemplo, tratar miomas, nódulos, cistos sebáceos, né? Nódulos linfáticos, inclusive carbúnculos, furúnculos, porque o salgado, ele vai amolecer. Depois que amolecer, aí consegue tirar do corpo de uma maneira mais simples, mais fácil. Assim, esse é o basicão, que eu acho que era o que, assim, que as pessoas gostariam de ouvir, né? Lembrando que eu tenho aí, então, uma live, onde eu falo isso aqui que eu falei para vocês em 15 minutos, por 1 hora, uma aula completa, lá no meu canal do YouTube, numa live que se chama Prevenção e Tratamento de Doenças através dos Alimentos, pela medicina chinesa. Então, quem tiver interesse, pode ir lá, tá? E agora, quem quiser alguma pergunta, é isso, Lúcia. Não sei se... Karine, eu tenho uma pergunta, posso fazer? Pode, claro. É sobre essa questão de tomar água, sabe? Muita gente fala que tem que tomar não sei quantos litros de água, mas o que você acha disso? Porque e se a pessoa não tem sede? Tomar água com sede é uma coisa, sem sede é outra coisa. Como é que você... Olha, tem que tomar água sim. A água, a gente não leva aqui em relação a sabores de uma forma geral. Mas com aquele pensamento tanto ocidental quanto chinês, que a gente tem que tomar uma quantidade limite, mínima de água por dia, né? Agora, mesmo que não tenha sede, tem que tomar. Quando a pessoa não tem sede, Lúcia, aí a gente precisava era tratar essa pessoa de uma forma alternativa, nada de tomar remédio, nada disso. Porque alguma coisa está em desequilíbrio nesse organismo. Ou seja, ela pode estar com a água, os líquidos dentro do corpo dela não estão se movimentando. E aí fica o que a gente chama de acúmulo de água ou de líquidos estagnados. Pode ser que ela não tenha sede por isso. Tem que fazer a diferenciação sindrômica, né? Pode ser uma deficiência do yin ou do yang. Por exemplo, quem não tem... Então, se a pessoa não tem apetite, também não vai comer? Tá certo. Normalmente é assim, criança, né? Ou os animais, a gente sabe, só vai comer quando tá com fome. Mas uma pessoa saudável tem apetite. Então, é o mesmo princípio. Se você não está com sede ou se você não tem fome, alguma coisa precisa ser harmonizada. Porque o ideal é você ter... Tanto que a gente fala, né? Os 3 itens que a gente avalia se a pessoa ela é saudável, né? Se ela tem apetite, se ela dorme bem e se o intestino funciona bem. Se ela tiver essas 3... E na mulher, o ciclo menstrual reguladinho. Se a pessoa tiver essas 4 coisinhas perfeitas, então a gente pode dizer que ela já está num limite de saúde para cima, né? Legal. A gente pode abrir, né, para algumas perguntas, pode ser, Karine? Pode, claro. Espero, se eu conseguir ajudar, eu terei o maior prazer. A Linda pediu aqui no chat um exemplo de alimento sabor salgado. Salgado, sim. Algas marinhas, camarão, caranguejo, ou seja, os alimentos do mar, né? Salgado por natureza, né? Porque agora a questão de você salgar o alimento também é interessante. Ele vai ter essa salgar. Ó, na fitoterapia chinesa, quando a gente
toma um fármaco e fala assim, se colocar um pouquinho de sal na água, o que vai acontecer? Vai direcionar para o rim. E a gente falou de 5 sabores, né? Cada um desses sabores está ligado a um órgão e víscera. Então, essa é a resposta, né? Os alimentos do mar são alimentos naturalmente salgados. Quando você salga um pouquinho a comida, também vai ter essa função. Legal. Quais alimentos bons para harmonizar o fígado? Perfeito. Aipo e os alimentos que têm coloração verde escura. Eles não necessariamente harmonizam o fígado, mas eles harmonizam no sentido de que eles acalmam o fígado, tá? Então, couve, espinafre, alimentos que são verde escuro. E aipo, não é verde escuro, mas o aipo é muito bom para harmonizar o fígado. Vamos ver com a Helena, será? Porque ela está com a Bom mão dia a todos. Eu assisto muitas novelinhas chinesas, né? E eles falam muito dos alimentos, principalmente aquelas novelas do tempo imperial. Eles comentam muito, né? Por exemplo, comer uva gelada com chá quente, aí isso dá diarreia, né? Então, isso é procedente mesmo? Misturar as temperaturas dos alimentos, isso pode dar um desarranjo? Sim, faz sentido. E a gente meio que inconscientemente, né? Você acabou de tomar algo muito frio, aí você vem com algo muito quente, né? Então, o seu organismo, opa, peraí, o que está Dá um acontecendo? choque. Não é indicado, tá? Então, se você está ali no frio, tenta ficar mais no frio. Lembrando também, gente, o que acontece? Por que para a gente aqui no Brasil, cujo inverno não existe, ou existe muito ralinho, assim, né? Mesmo no sul do Brasil, né? A variação de temperatura inverno e verão não é tão grande como é na China, por exemplo. Então, lá isso é muito mais, tipo assim, gelado e frio, de repente dá uma diarreia. Aqui para a gente não vai acontecer dessa forma, porque o clima também não tem essa grande variação de temperatura, né? Uhum. E os alimentos também têm, assim, horário? Porque os órgãos, eles têm uns horários, né? De descanso e de maior trabalho, assim. Dá diferença também? Por exemplo, comer uma fruta, uma mão de manhã e uma mão à tarde. Não, aí vamos simplificar. Não vai ter essa... A gente não pode pensar em específico em cada alimento, senão a gente fica doido. Tipo, uma mão eu posso comer das 9 às 10, a maçã das 10 às 11. Não dá para a gente pensar assim, tá? Mas a gente pode pensar o seguinte: de manhã, quando a energia yang, ela tá como agora, né, solão, calorão, a gente tende a comer os alimentos frios para contrabalançar, ok? Então, tudo aquilo que a gente falou, as frutas de uma forma geral, né? De noite, como o Yang recolheu e o Yin está manifestando, a gente tem, para manter a saúde, né, longevidade, saúde e tudo mais, alimentos mais quentes. Então, sopas com condimentos, uma sopinha, né? Entendeu? Então, partir para um alimento de natureza mais quente. Porque aí você contrabalança a energia da natureza. Eu acho que é difícil a gente fazer isso, né? Mas eu falo assim, isso é o utópico, o ideal para a gente pensar em viver muito. Uhum. E última pergunta, em relação assim... Ai, peraí, agora fugiu, esqueci. Esqueci. Depois eu vou tentar lembrar. Ah, bom. Obrigada, Karine, muito bom. Vou assistir Nada. sua live. Podem entrar, ó, YouTube, viu, gente? Karine Caligares. Aproveite e se inscrevam no meu canal. Obrigada. Tem muito conteúdo lá. Toda semana, quem tem interesse, né, em medicina chinesa, tá, gente? Toda semana, terça-feira, às 20h45, ao vivo no YouTube. E diariamente no Instagram, com posts e várias dicas também relacionadas à medicina chinesa, tá?
No Instagram você sempre coloca alguns pensamentos dos tratados de medicina chinesa, né, Karine? Isso. Olha, Direto do mandarim, né? o chat está bombando aqui um monte de pergunta, né? E você quer destacar algum, Deixa eu Nívia, para a gente? Porque não dá para responder tudo, não. O que você acha? Você Sobre quer a dar... água, tem... Por que beber a água mais morninha? Essa é uma ótima pergunta. A água, então vamos lá, aí um pouco diferente do que a gente falou hoje, porque a gente vai especificar mais, tá? É o seguinte, o baço e o estômago, eles gostam de quente. Então, o chinês, ele tem o hábito de tomar água quentinha para nutrir o baço e o estômago, de uma forma geral. Então, por exemplo, pela manhã, você acordar o estômago com uma água morna e um pouquinho de mel, como a gente falou do sabor doce, né? Isso é vitalidade. Então, você nutre o baço e o estômago, porque quente, por esse motivo, tá? O chinês toma água quente, gente, não é só chá, água quente pra gente é dentro do chá, né? Mas o chinês é água quente mesmo, pelando assim, só água, sem nada, nada. Mas aí é um pouco pela cultura deles, que a gente já comentou do inverno deles, que é muito rigoroso. Eu cheguei aqui no Brasil, Lúcia, tomando água quente, porque eu tinha essa mania, né? Eu estava acostumada. E eu tinha medo, não, porque aí vou danificar a energia iliana, mas quando eu percebi, né, que no Brasil a gente não precisa disso, porque o nosso inverno não é rigoroso, eu tomei água natural. Então, ou seja, eu não tomo água gelada, mas também não preciso tomar água quente ou morna, porque no Brasil a gente não tem um inverno rigoroso. Combinado? Então, não precisa... Agora, tomar água gelada, como também é a nossa cultura, né? Não é legal, não é muito bom. Por quê? Porque a gente vai danificar o quê? A energia iliana. Aí entrou na água, aí todo mundo vai perguntar da água, mas pode perguntar. Você tomava cerveja quente na China? Lúcia, eu não tomava cerveja, mas o pessoal toma cerveja quente, assim, né? Temperatura ambiente um pouquinho para cima. É incrível. Nossa. Mas eu experimentei lá. É que, é assim, pra gente, né? Para brasileiro, isso está totalmente fora da realidade. Pode ver, Lúcia, não sei se você tem contato. Quando eu via chineses da China, professores chineses que vinham para cá, eu ia fazer as traduções, né? Aí vai todo mundo almoçar. Aí eu tô ali, a tradutora, ela vira assim para mim e fala assim, as professoras, várias, todas, sem exceção. Nossa, mas brasileiro toma água gelada, hein? Fala em chinês para mim. Todo mundo aqui danificando energia. Porque a gente pede água gelada, né, no restaurante. Ninguém toma água natural. Só que ela não sabe também como que é o clima aqui. Então, na cabeça deles, isso faz mal, né? Tá bom, Karine, eu não vou te explorar mais o seu tempo Então, aí. fica tranquila, viu? Agora a gente pode, de repente, se as pessoas quiserem deixar as perguntas lá no YouTube, embaixo na live, lá, eu volto para responder. Se eu posso arrumar um tempo para voltar para responder. Teria maior prazer em responder tudo, mas eu acho que vai tomar muito tempo também. Então, vamos combinar assim. Podem me perguntar no YouTube ou no Instagram, no direct. Eu posso abrir uma caixinha de perguntas lá. Eu estou disponível, tá bom? Legal, hein, Karine? Combinado assim, tá? Tem o endereço no YouTube? Tem aqui, né? Eu acho que a Nívia colocou o seu endereço. Isso, olha, ela colocou isso. O Mauro colocou. O Mauro que aqui colocou. já está fazendo uma assistência aqui para nós. Deixa eu aproveitar, vou pôr aqui, ó. Deixa eu só pôr rapidinho. Porque o pessoal vai perguntar mesmo, hein? Pode perguntar, viu, gente? Pode perguntar, de verdade, tá? É mais fácil eu responder pelo Instagram. Então, eu pus no Instagram aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma caixinha de pergunta no Instagram e eu vou voltar a responder.
porque senão a gente fica meio perdido, porque as perguntas não chegam assim diretamente, sabe? Aí eu perco muita pergunta. Tá bom? Então, um prazer, Lúcia, obrigada. Beijo, Espero ter Karina. ajudado, Ajudou bastante. Maravilhoso. tá? Tá? Beijo. Tchau. Tchau, gente. Boa aula para vocês. Obrigada. Obrigada. Legal, pessoal. A gente tem uma noção agora, né? Alimentos frios, alimentos quentes. Por isso que os chineses gostam de misturar toda a comida, porque aí um alimento que é frio compensa um alimento que é quente, etc. Por falar em comida, eu vou colocar as fotos que meu irmão mandou, que ele pediu para colocar, dos pastéis que ele está fazendo para o Ano Novo Chinês. Você coloca aí? Olha só esses pastéis que ele está fazendo. Esse é um ritual do Ano Novo, viu? As famílias se reúnem para fazer esses pastéis. Quer dizer, um vai abrindo a massa, o outro vai colocando o recheio, né? E o outro vai cozinhando. Esses pastéis não podem faltar no Ano Novo. E aí, qual que é o ritual? Também é colocar aleatoriamente uma moedinha em um ou outro pastel, aí coloca uma noz e uma cereja, porque são simbólicos. A moedinha, quem pegar a moedinha na hora de comer o pastel é porque vai ficar rico no ano que começa. Quem pegar a cereja é porque vai ter amor, e quem pegar a noz é porque vai ter prosperidade, fertilidade, tá? Então, são esses pastéis. E aí eu vou... A gente pode colocar o telefone do meu irmão e da minha sobrinha, porque eles podem fazer o delivery desses pastéis, e tem outras comidinhas do Ano Novo, né, que eles também estão disponibilizando. Aí eu vou colocar no chat, você pode colocar, Lívia? Coloco aqui. O telefone da Thaís, que é da Family. Uma grande parte da família foi para essa área de comida, não sei por quê. Então, a minha sobrinha tem essa... eu não sei se é food truck. Bom, eles fazem comida para fazer delivery, tá bom? Tudo bem, pessoal. E alguma questão? Antes da gente entrar no tema mesmo? Então, eu vou falar um pouquinho sobre os símbolos, tá, pessoal? Hoje a gente vai começar a passar para vocês uma prática que eu desenvolvi há uns 10 anos atrás. Comecei a pensar nessa prática há uns 10 anos atrás, que nesse momento eu consegui sedimentar a prática, tanto que eu até fiz um livro e uma música para a prática, né? E deu o nome de Qigong dos símbolos. Agora, por que eu coloquei essa palavra símbolos, né? Porque, como a gente viu na harmonização dos sopros, que a gente trabalhou durante o ano passado, na harmonização dos sopros, as imagens eram prevalentes, né? E agora a gente vai começar a se aprofundar para os símbolos, porque tanto a imagem
né? E os símbolos, eles conseguem transmitir significados que às vezes as palavras não conseguem, né? E isso vai tornar a prática uma prática mais humana, porque tanto as imagens como os símbolos são a linguagem do coração. É quando você fala de coração para coração, né? E tem outro aspecto que os símbolos, tanto as imagens como os símbolos mais profundos ainda, são modelos de, como é que eu diria, em que você pode acessar conhecimentos muito profundos, os símbolos, né? E a medicina chinesa utiliza muito das imagens e dos símbolos, que é justamente para ampliar a percepção das pessoas, né? Porque é um conhecimento que deve ser sentido, inclusive, pelo coração, né? Então, esse Qigong dos símbolos, ele tem alguns aspectos importantes. Primeiro que ele é simples, ele é muito simples. Muitos movimentos, vocês vão identificar movimentos que tem também na harmonização dos sopros, mas ele tem uma marcação de um ritmo muito forte, que é o Qi, que é a inspiração, é a entrada, e Ru, que é a saída, né? Então, esse ritmo, ele vai harmonizar o coração e vai te dar a cadência lenta do movimento. Um outro aspecto é que ele vai... os movimentos vão resgatar os símbolos mais da gênese, da criação do pensamento chinês, né? Isso nos dá a oportunidade também de aprofundar na percepção do profundo da vida, né? Enquanto ao movimento em si, tem um aspecto que é importante, que são os deslocamentos dos pés. Eles vão para frente, vão para trás, vão para um lado, vão para o outro, anda em círculo. Esse deslocamento, eu sentia muita falta nesse deslocamento dos pés, que eu chamo que são os passos mágicos, né? que é um treinamento lá do Qigong na China. Ele é muito importante para a vitalidade do corpo, né? E esses deslocamentos, não tem muito desses deslocamentos em outras práticas chinesas, em que a gente fica muito num lugar só, né? Então, esses deslocamentos, que é o espaço, né? Eles, nessa prática do Qigong dos símbolos, eles se iniciam num ponto e, no final, devem voltar para o mesmo ponto. Você vai para frente, para trás, para os lados, mas, no final, você volta para o mesmo ponto. No começo, isso não acontece, tá? A gente vai andando, vai se desequilibrando, às vezes não volta para o mesmo ponto, mas é essa a ideia do retorno, sempre tem o retorno, né? E foi feito um livro que a Maristela imprimiu e que ela vai disponibilizar. Eu até quero que ela... Você está com o livro aí, Maristela? Então, eu podia focar nela, então? Você pode abrir Sim, um minutinho só, deixa eu...
o microfone, Maristela. Oi, pessoal. Então, esse é o livro que a Lúcia desenvolveu e em 2000... Lívia. Sim. Então aqui, ó, Ticum dos símbolos, tem um desenho dos 5 elementos, e em 2019, né, depois que a Lúcia tinha criado aí a sequência, nós publicamos o livro através do Instituto Mineiro de Tai Chi e Cultura Oriental. O livro ele é como um caderno, né? Que é bem o modelo que a Lúcia gosta de usar. Aí é só para vocês terem uma ideia, assim, que o Cláudio fotografou e, através das fotos, a Voga fez o desenho gráfico, explicando passo a passo de cada movimento. O livro é muito bom, né? Tem os passos mágicos que a Lúcia está colocando aí, a gente faz o quadrado, faz o círculo, e é muito didático. Então, esse livro a gente vai disponibilizar para vocês, quem quiser adquirir. Depois é aquele esquema, mandar um WhatsApp, pode ser o meu WhatsApp, eu vou pedir a Lívia para colocar no chat aí, e o valor dele é R$ 65,00 e a gente manda para vocês. Então, quem quiser adquirir, é muito, muito bacana, vale muito a pena ter, porque é bastante didático. E ele custa R$ 65,00 e aí eu envio para vocês. Você pode mostrar a capa de novo? Deixa eu mostrar aqui que são os 5 elementos, né? Os 5 movimentos, e as cores, né? Por exemplo, você tem a madeira, que é o verde, vermelho é o fogo, terra, amarelo, né? Então, são todos simbólicos, né? É o que a gente vai tentar aprofundar aqui, né? Sobre esses símbolos. Os R$ 65,00 é incluso o envio, não é? Já está incluso o envio, tá? É um valor único. E a música, depois a gente manda, né? Música depois, ou pela internet, qualquer coisa assim. Vou começar, antes de eu fazer a prática com vocês, hoje eu estava pensando em fazer a prática de uma forma bem tranquila, mesmo as pessoas... É a primeira vez que vocês vão fazer, então os movimentos não são difíceis, né? A gente vai pegando aos pouquinhos, tá? E tem um vídeo, né, Lívia, que você colocou que você mandou para o pessoal? Sim, já foi mandado. Já foi mandado. Uhum. Hoje eu que vou fazer com vocês. Claro que eu não vou fazer de uma forma tão bonita que nem o pessoal lá do vídeo, a Dani, Imagina, o Cláudio, a Silvana. Vai sim. Vai. Ou nada, não estou muito estável, mas eu queria, só para entrar nos símbolos, eu fiz um PowerPoint pequenininho para a gente olhar alguns símbolos. Você pode colocar, Nívia? Esse é o símbolo do Udi. Udi quer dizer o absoluto, o indiferenciado, a unidade. Aqui vocês estão vendo que é um símbolo muito simples, em que se tenta retratar de alguma coisa que não tem polarização, que não tem diferenciação, uma coisa que é um polo único, né? E que não tem diferenciação. A partir disso, aí você tem outro,
tem uma semente que nasce. Uma semente quer dizer um movimentozinho que nasce desse não diferenciado. Isso pode ser considerado uma semente pequenininha, e que dessa semente é que vai nascer a árvore. No caso nosso, é que vai nascer todo o seu ser, né? Com altura, sei lá, largura, profundidade, tudo vai nascer dessa semente. Vamos ver o próximo. Então, dessa semente, então vai aparecer o yin e o yang. Quer dizer, que do 1 nasce o 2, que é esse yin e yang, tá? Mas ainda está presente a semente nesse símbolo desse círculo que está no centro, que é vazio, né? Então, ele nasce, o yin e yang nasce do mesmo lugar. Vamos ver o próximo. Então, não tem o símbolo do Dao, do Tai Chi, não, né? Tá. Então, vamos ver aqui. Esse é aquele livro do Caminho e da Virtude. Eu não sei se todos conhecem, mas é o Tao Te Ching, né? Que nesse capítulo 1, ele já fala assim, que o Dao, que é com D pequeno, né? Que é o caminho, que pode ser dito não é o Dao eterno. A virtude que pode ser nomeada não é a virtude eterna. Sem nome é a origem do céu e da terra. Com nome é a mãe da miríade de seres. Portanto, sem desejos, contempla-se as maravilhas do Dao. Com desejos, contemplam-se as manifestações do Dao. Os dois, com desejo e sem desejo, embora distintos, com nomes diferentes, distintos, nascem da mesma origem. Tanto um quanto o outro é chamado de mistério. Então, mistério e mistério, né? Os dois são mistérios. Só que tem no meio desses dois que são mistérios, tem o portal para todas as maravilhas. Ou seja, no centro desse yin e yang, você volta naquele símbolo anterior, Nívia? No centro desse yin e yang, tem o portal para todas as maravilhas. Só que, na medida que vai evoluindo, essa semente, ela vai desaparecer, ela vai ficar oculta, ficar esquecida, né? Aí vai ter aquele símbolo lá, que não tem deixa eu mostrar aqui. A semente estava aqui, né? Agora, quando a gente faz as práticas, a gente vai... porque todas as práticas mais alquímicas, elas vão remeter a uma lembrança de onde fica esse portal para todas as maravilhas e que está oculto, né? Então, logo no começo da prática, a gente vai apontar para esse portal, principalmente entre os olhos, né? Onde a circulação da luz é o centro da circulação da luz, aqui, esse ponto aqui, no terceiro olho. Depois a gente vai apontar
para o centro aqui do corpo de sopros. E depois a gente vai colocar a mão aqui, que é o centro da essência, são os 3 tesouros, né? E todas vamos dizer, os ditos alquímicos falam da porta estreita. A porta estreita no espaço de um pé, que é esse daqui, tá? É como se é uma porta estreita, pequenininha, porque por onde a gente deve sair. Só que ela, às vezes, a gente não acha ela, né? Então, nessa prática, tem esse ru, que é o soprar, chi, que é o aspirar, que vai para dentro. Então, nesse caso, no chi, eu estou entrando até lá no terceiro olho, por exemplo, ru, eu suspendo a mão, chi, ru, eu aproximo, chi, eu vou até o terceiro olho, ru, eu desço para o coração, chi, eu entro para o coração, ru, eu vou até aqui no baixo ventre, e o chi, eu entro para tomar contato com o baixo ventre. E assim vai se processar todos os movimentos nesse ritmo de ru e chi, né? Sendo que ru é quando eu vou para fora e chi quando eu entro. Tudo bem? A gente poderia, se não tiver nenhuma pergunta, a gente poderia fazer uma vez, né? Fazer com vocês. Tem alguma questão, pessoal? Tem uma questão que é um pouco minha também, mas a gente começa indo para fora, começa expirando, começa no ru e depois inspira. Não, a gente começa no vazio, né? Nesse vazio, que é aquela postura inicial, né? A gente não diferencia nem o ru nem o chi, porque é o estado indiferenciado, certo? Aí, quando começa céu, homem, quando começa, né? Aí que eu vou começar a diferenciar, tá? Agora, fazendo, a gente vai tendo a noção, tá? Disso daí, tá bom? Pode ser? Sim, vamos fazer? Tem uma música que ela serve de apoio para essa prática. Então, vamos lá. Vocês podem arrumar um espaçozinho? A gente vai ter que andar mais, né? Todo mundo preparado? Vazio. Eu vou fazer espelho, tá? 3 pessoas. Espírito. Essência.
trovão, centro, montanha, centro, lago, girar a moeda à esquerda,
Treinamento perfumado, nível 1. Deu para fazer, pessoal? Sim, O som estava bom? estava bom sim, Lúcia, foi lindo. Eu fiz tudo mais pequenininho, tá? Uhum. Pode ser mais amplo. Mas eu queria saber se vocês tiveram dificuldade, se foi... Como é que foi? É muito Se- forte, né, Lúcia? Muito forte. Hã? É uma Forte. sensação muito forte de... mexer com esses elementos, eu acho. É. Perguntaram se você fez espelho. Eu fiz espelho, só me enganei no movimento. Queria falar também que o vídeo que a Nívia mandou para vocês não está como espelho, né? Então, lá no vídeo eles estão fazendo à esquerda, então vocês olham, parece que está à direita, sabe? Então, eu fiz espelho aqui. Alguma questão? Tiveram dificuldade, pessoal, para fazer? Algum movimento que vocês sentiram mais dificuldade? Eu queria falar que os passos são uma coisa muito importante. Parece que é fácil, mas eles são chamados de passos mágicos, porque eles são, de como eles são feitos, isso cria um campo muito grande, né? Não sei se vocês observaram que assim, o círculo mágico, que os círculos mágicos são, peraí, deixa eu mudar só o óculos. O círculo mágico, ele tem duas posturas dos pés, né? Tem aquela postura, essa, aqui vamos supor que tem um círculo aqui, os pontos cardeais, esse é o centro. Deixa eu marcar o centro aqui. Esse é o centro, tá? Esse aqui, aqui e lá são os pontos cardeais. E na diagonal aqui, né, são as diagonais. Então, quando eu vou mandar o círculo mágico, eu vou em torno desse centro aqui, o meu pé primeiro vai everter quer dizer, o pé vai se voltar para fora do centro, tá vendo? E inverter, tá vendo aqui, não? Sim, está dando para ver. Inverter quer dizer que o pé está voltado para o centro. Aí, na diagonal, eu everto e aqui eu inverto. Tá? Aqui eu everto, inverter, everter, inverter. O X vai ser quando eu estou com o pé, aqui nos pontos cardeais. Quando o pé everte, é o Ru, aqui é o Xi, aqui é o Ru, Xi, Ru. E depois eu faço para o outro lado.
para formar uma espiral, tá? Aqui no caso, é como se eu estivesse andando na lama. O que significa esse andar na lama? É que eu preciso enraizar bem o pé, para que esse pé seja livre para colocar no chão. Andar na lama, porque esse pé vai ver se você estivesse andando na lama, vai ver se está seguro para te sustentar. O solo está seguro para te sustentar. Aí sim que você vai deslocar o seu peso para esse pé, que enche esse lado, e você vai dar o outro passo com o pé vazio. Aí sim que você vai suspender. Então, tudo isso com o Xi, aqui o Ru. Aí o Xi, você vai colocar esse pé. Aí, quando tiver o Ru, você vai colocar esse, né? Aí o Xi. E o Xi. Esse passo, ele é muito forte. Ele cria um campo enorme. Porque você faz uma espiral, né? Lúcia, tem uma pergunta da Sandra. Logo no início, toca-se nos 3 pontos, o terceiro olho, coração e baixo ventre, ou só aproxima? Toca assim, Sandra, porque eu faço o Xi quando eu levanto a mão, Ru quando eu aproximo o dedo aqui entre os olhos, e quando faço o Xi, eu estou entrando, né? Então eu toco sim. Aí o Ru, aí você toca entre os mamilos aqui no coração, né? E depois com a palma inteira, aqui embaixo, com a palma inteira, eu vou envolver o baixo ventre, porque aqui é a nossa vitalidade, aqui é a nossa circulação, e aqui entre os olhos é a luz, né? A circulação da luz. É importante esse ponto. Aqui está o Portal das Maravilhas, tá? Está a porta estreita. Tudo bem, que bom que vocês gostaram. Mais alguma questão? Acho que tem gente já que está saindo, porque já está no horário, né? Ah, é? Já está, 11h30. Então tá, que bom que vocês gostaram e vamos nessa, né? Vamos continuando, sendo que de sexta-feira eu vou fazendo alternado. O Qigong, a harmonização dos sopros com o Qigong dos símbolos. E eu queria que a Maristela falasse da prática aberta dela, né? Que vai ser nesse próximo domingo. Cadê ela, Maristela? Oi. Estou aqui. Então, pessoal, no próximo domingo nós vamos fazer a autopercussão para a vitalidade com a música e vamos fazer o módulo 1, que é o Lian Kun e 18 terapias anterior, o módulo 2, Lian Kun e 18 terapias posterior, e o I Qigong. Espero por vocês para a gente praticar junto aí, treinar, fazer umas reciclagens, tá bom? A Nívia, vou pedir para a Nívia enviar o link aí para vocês. Estão abertas as inscrições para o seu curso, Maristela? E aí no dia 5 de fevereiro, a gente vai começar o novo curso do Lian Kun e 18 terapias anterior, posterior e o I Qigong.
O curso tem uma duração de 4 meses, será aos sábados, de 9 às 11, e continuaremos com as aulas treino, que são às terças e sábados, de 7h30 às 8h30. Para quem já fez o curso conosco e quiser repetir, a gente está dando um desconto de 50%, e teremos uma participação especial da Lúcia em algumas aulas. Todos estão convidados para participar. Obrigada. Bom domingo. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau, pessoal. Até logo, gente. Tchau. Obrigada. Tchau. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Obrigada a todos. Tchau. Tchau. Bom domingo para todos. Bom domingo. A todos. Bom domingo. A todos. Tchau. Obrigada.